Está começando mais um episódio do Construção em Diálogo e hoje a conversa promete. Eu sou a Carla Passarelli e o nosso convidado de hoje é alguém que tem muito a nos ensinar, dividir. É uma pessoa que sabe muito sobre esse mercado. Bem-vindo, Leandro Mello, da Soprema. Isso aí. É Obrigado, isso? Carlinha. Obrigado. Obrigada pela presença. Eu queria deixar você livre um pouquinho para ver se você quer falar alguma coisa, quer falar sobre o grupo, quer dar o seu recado aqui no início, ou a gente já segue para... Podemos emendar já e Podemos começar, emendar? Né? Legal, Então vamos embora. Então vamos emendar. Vamos falar um pouquinho sobre as decisões estratégicas. A gente vai falar, né, do momento comercial, né, o mundo comercial no momento que a gente vive. Então, assim, uma tomada de decisão, né? A base de dados, ela funciona só como uma ciência exata, ela entra na prática ou ainda o insight é o que vale mais? Quando a gente fala basicamente do uso de dados para tomada de decisão, ela faz um par muito forte com a tua intuição, com o teu insight. Não adianta você ter insight sem ter uma base de dados para sustentar aquilo que você está imaginando. Então, eu acho que uma coisa anda de mão dada com a outra. Não dá para você ficar baseado só nos dados e não dá para você viver de intuição. Tá. O uso dos dados para tomada de decisão, hoje em dia, é primordial. Ele é essencial, não tem como viver sem. Tá, perfeito, perfeito. E você acredita que o excesso desses dados pode paralisar uma decisão? Porque é o que você falou, eles têm que caminhar junto. Sim. Então, o excesso você vê como um fator negativo. Tudo que é exagero faz mal, né? Todo extremo faz mal. E eu acho que o grande risco, quando você tem dados demais, é o problema de você se dispersar. Aí você não consegue focar naquilo que você precisa resolver. E uma das questões, né, do uso de dados está justamente nisso. Ele tem que ser um facilitador para a tomada de decisão. Ele nunca pode ser um detrator. E hoje, como a gente vive na era dos dados, a gente tem muito mais acesso, tem muito mais informação de forma muito mais rápida e tudo quanto é formato, é muito fácil você se seduzir pelo dado e acabar ficando preso nessa análise e não conseguir colocar em prática aquilo que precisa ser feito. Então, é muito fácil a gente se perder no meio do caminho. Precisa ter um pouco de bom senso na hora de utilizar. Eu ia te perguntar como equilibrar, Equilibrar. né? O uso dos dados. O uso dos dados, né? Que hoje está tão em alta, a gente Sim. sabe que é necessário, mas o uso em excesso é o que você falou, tudo que é demais é exagero e faz mal, né? Então, como que você vê uma fórmula para equilibrar isso? Acho que não existe uma fórmula, vai depender muito de cada empresa, de cada pessoa, de cada modelo de gestão. Mas o que eu costumo fazer é sempre ter, junto dessa parte de dados, o objetivo e a sua estratégia. Então, toda vez que você começa a ter muita informação, essa composição de vários cruzamentos de dados, se você não voltar para o objetivo, você acaba se perdendo. Então, toda vez que você começa a ter muita informação, peraí, para que eu estou analisando tudo isso? Onde que eu quero chegar? Porque às vezes até passou pela resposta, mas você está tão seduzido por aquela quantidade de informação, e hoje em dia a informação é online, né? Acabou de acontecer, ela é muito rápida, é real time, né? Então, putz, aconteceu, já estou sabendo. Eu volto sempre para o básico. Peraí, qual que é o meu objetivo? Esse é o meu objetivo? Já consegui responder? Coloco isso para rodar, e aí eu posso depois mergulhar nos dados para ter novos insights. Só não posso paralisar isso. Então é sempre dar essa celeridade. Falar, poxa, já estou com as informações necessárias para tomar a decisão. Toma a decisão, põe para testar e depois você corrige no meio do caminho. Não tem problema. Os dados estão lá para te sustentar, essa é a ideia. Você só não pode ficar paralisado lá. Então é importante, sempre volta para o teu objetivo, volta para a tua estratégia, dá uma olhada lá naquilo que você precisa fazer. Já respondeu? Põe em prática. Não espera muito não. Porque a gente vê, né, isso acontece muito, né, você vai em busca de uma informação e tem vários, né,
né, várias quebras daquela informação e às Sim. vezes você se perde, né, no conteúdo, porque é muita É muita informação, né. informação. Não só a quantidade de informação, mas um cuidado que a gente precisa tomar é, às vezes, o que você quer validar. E a gente não pode incorrer no erro de tentar validar uma opinião. E aí, como o dado ele é frio, ele está ali, você manipula, você trabalha do jeito que quiser, e tem muito dado, tem muita coisa hoje à disposição. Muitas vezes eu, algumas vezes assim, eu quero, poxa, mas eu estou com uma ideia e eu quero validar essa ideia. Eu consigo extrair daqueles dados algo que sustente aquela ideia. Então, acho que o importante também é isso, entender ele de uma forma super racional, não deixar aí a intuição falar sozinha e ver se ele valida a tua ideia. Em não validando, você tem material suficiente para levar para um outro caminho, para tentar uma outra coisa e não ficar preso só numa ideia fixa. Então é importante também tomar esse cuidado de não usar os dados de uma forma errada, né? Aproveitar aquele monte de informação para uma tomada correta ou a mais assertiva possível, né? Mais direcionada para o teu objetivo, para o Seu teu objetivo. planejamento, para a tua estratégia. Exato. Falando de indústria, né, você é à frente da indústria, né, Uhum. no comercial da indústria, eh, quais os movimentos, assim, sinais que você enxerga que pode mudar completamente a indústria ao longo desses 5 anos? Você vê alguma coisa nesse sentido? Eu acho que não só a indústria, né? Eu O acho que mercado como um todo? o planeta como um todo, cara. Hum, Porque a gente está na era da informação. E está numa era da informação de forma muito acelerada. A IA, a cada dia, ela vai ficando com maior potência, com maior capacidade de processamento de dados. Então, ela te dá as respostas não só mais rápidas, mas com uma quantidade de opções de cenários muito maior. E isso eu acho que vai revolucionar a maneira com como a gente toca muitas interfaces do nosso trabalho. Não só na área comercial, o marketing que eu me dedico, mas em tudo. Então você tem acesso muito mais rápido a benchmark, por exemplo. O que está sendo sei. feito de mais moderno no mundo? Você consegue, via IA, ter essa informação dentro da tua casa. E conseguir aplicar no teu negócio. Muito mais rápido. E E, aí, né, a e eu gente acho que falando as de tudo. empresas que souberem trabalhar com a inteligência artificial vão, com certeza, surfar a onda melhor, vão chegar mais cedo e beber água mais fresca e vão ter condições, inclusive, de repensar suas estratégias de forma muito mais dinâmica. Hoje eu acho que você tem na IA uma incógnita, né, de como que ela vai processar, mas acho que em pouco tempo, 5, 10 anos no máximo, ela vai ser uma ferramenta extremamente necessária para tomar de qualquer decisão. Eu tenho retratado muito, esse conteúdo da IA, né, porque e defendido muito, exatamente isso, Uhum. agregar, ela veio agregar, ela vem para ser um facilitador para quem sabe usá-la, Sim. né. Então assim, ela vai tomar o lugar dos humanos, Uhum. ela veio para Para substituir concorrer com a não, gente. ela veio para agregar, mas a gente precisa estar com a mente aberta ao ponto de entender e buscar informação como usá-la, como ser a IA ser preciosa, Sim, né. A gente pode fazer um podcast aqui, ter a IA? Não, ela não consegue substituir isso, sim. né, ela não tem, Ela precisa ser conduzida de ela qualquer maneira, ela sim. precisa ter, né, a Bio ali na frente dela Uhum. conduzindo de alguma maneira. Então assim, eu acho que é importantíssimo esse fato e a gente tem que levar essa informação sempre, ser Sim, pertinente, que isso vai ajudar e vai ser o divisor de águas sim. para muita empresa, é o que você falou. Quem souber usá-la corretamente vai beber água mais fresca, vai Vai chegar sair mais na longe, frente, com vai sair certeza. na frente. É. Ela é uma realidade, não adianta lutar contra fatos. Ela tá aí, ela vai ficar, não tem como. E aí você tem a opção de ficar lutando contra e se atrasar, ou aproveitar das informações que ela traz e se transformar. Acho que o mundo está nessa dinâmica muito grande, né? A gente está nesse momento de muitas mudanças e isso vai. Eu não vejo uma maneira disso reduzir. Eu acho que isso vai aumentar, principalmente porque ela vai ganhando corpo, vai ganhando velocidade, vai trazendo mais informações. Então eu tinha um professor que ele falava assim que antigamente a gente precisava você ia para a faculdade com um balde. E tudo quanto era informação você guardava naquele balde. Então, você ia na biblioteca, pegava enciclopédia,
vou ficar entregando a idade aqui agora, mas Lógico, enfim. mas já entregou. E na bar se pegava o que você podia sobre aquele assunto e tentava pegar o máximo de informação. Hoje você precisa de uma peneira, porque você tem informação demais. Então, a própria capacidade da IA de desenhar para vocês modelos, sugestões, cenários, ela pode ser sim uma ferramenta muito grande até para você filtrar esses dados e conduzir esses dados para aquilo que você precisa de forma muito mais eficiente, já trabalhada, já processada e principalmente ela consegue fazer alguns cenários para você, ela consegue fazer algumas simulações que você sozinho levaria muito tempo para fazer. E ela resolve muito rápido. Muito rápido. E aí você já consegue, puxa, é verdade, é aquela minha intuição aqui talvez dê errado, eu tenho mais chance se eu for por esse caminho, e ela vai começar a te guiar nesse espaço. Então ela é mais uma aliada do que uma concorrente. Uma concorrente. Agora vamos falar do papel do diretor, né? O Legal. diretor, ele muitas vezes ele tem aquela, ele é retratado, né, como apenas estratégico. Né? Então ele tem que ser estratégico, mas na realidade ele puxa, né, a operação para o resultado. Ele faz esse caminho. Ele tem uma parte tática também. Ele tem né, essa parte tática. E como equilibrar, né, na tua visão, sem perder o foco? Né? É assim, né? É engraçado isso. A parte estratégica, você sabe que você acertou na tua estratégia quando você consegue executar. Uma estratégia impossível de ser executada não serve para nada. Fica bonito, dá para vender livro, mas na prática não funciona. Então, o que eu vejo, assim, o que eu tento fazer é eu ter uma equipe robusta o suficiente, madura o suficiente, estratégica também, mas assim, com muita capacidade de execução, para conseguir colocar em prática toda aquela estratégia que é desenhado pela diretoria, enfim, medindo ali. E estar próximo a essa equipe é essencial para que essa execução aconteça de forma coordenada, de forma planejada. Então essa parte estratégica ainda fica muito mais do tempo do diretor, do papel do diretor, mas essa vivência, esse acompanhamento na prática funciona muito bem, até para validar tudo que você pensou. Então eu tento hoje conciliar esse tempo com a equipe, que tem que ser muito bem capacitada. Porque te traz a resposta. Até para te dar novos insights, porque na teoria é tudo muito fácil. Então o Excel, ele aceita tudo que você colocar, né? E aí no dia a dia, esse tete-a-tete que a IA nunca vai ter, de chegar no cliente, no distribuidor, no atacadista, poder mostrar a tua ideia e entender as dores dele para saber aonde, porque eu fico tentando adivinhar muitas vezes no planejamento estratégico qual que é a dor do cliente, com base nos dados, em conversa e tudo mais. Então, se eu não vou para campo executar aquilo que eu planejei, eu não consigo entender as dificuldades que estão sendo encontradas e aí sugerir uma correção. Então, essa parte da vivência tática, ela é tão importante quanto a estratégica. Não tem como você ser 100% uma coisa e 100% outra. Você precisa equilibrar esses dois pontos aí. Então, o contato no dia a dia com a equipe, a tua equipe de campo e principalmente com o mercado, com o cliente, é essencial para validar toda a estratégia que você desenha. Tá, então é esse equilíbrio que a gente tem que ter. Precisa ter. Não adianta ficar preso no escritório, não. Tem que ir pra rua. A gente vai entrar, seguir esse raciocínio e aí, assim, exatamente encontrando esse equilíbrio, né? A gente vai falar um pouquinho quando você planeja alguma coisa e o mercado ele não reage da forma que você planejou, né? Sim. O que diferencia uma empresa que age rápido, né, acerta, ajusta, né, o caminho, a trilha ali, ou daquela que fica insistindo no erro? Você acha que isso é cultural, isso é a estrutura da empresa, ou ainda é aquela liderança velha que está arraigada numa certeza, no que eu não vou errar, né? Eu não posso errar, eu como chefe, líder, não tenho direito disso. As práticas mais modernas de gestão, principalmente gestão comercial, ela prima pelo fato de que você precisa arriscar. E para arriscar você tem que estar disposto a errar. A diferença é o quão preparado você está para errar. Eu acho que essa é a diferença principal. Então, quando você se prepara, você faz a tua estratégia, faz o teu planejamento, óbvio, você espera um resultado daquilo ali, só que existem outros fatores não controlados de mercado que você está sujeito.
exato. Então, quando não acontece exatamente do jeito que você desenhou, o fato de você estar preparado para o erro faz com que você entenda e já reaja de forma mais rápida, porque você já desenhou um plano B, um plano C, um plano D. Essa importância de você ter, inclusive, todos esses dados à tua disposição para pensar em vários cenários. Falou, esse é o ideal, esse é o que eu gostaria que acontecesse. Tá. Mas, de repente, a Carla não quer. E aí a nossa capacidade política, né, de falar, poxa, então vamos tentar chegar num acordo. Se você está despreparado, fica muito mais complicado, e aí eu fico tentando impor a minha vontade sobre a sua, e aí você não aceita, E não tenta vai, impor sua... não vai e aí legal. não sai para lugar nenhum. Não. Então é aquele negócio, o ótimo é inimigo do bom. Vamos tentar achar aqui um caminho que seja bom para os dois lados. E para que isso seja bom para os dois lados, quem tiver mais preparado, quem tiver mais planejado, sai na frente. Então, eu entendendo que nem sempre o que eu planejei vai ser exatamente como colocado no papel, ter um plano B, um plano C, para poder, naquele momento de sentir a diferença, já colocar na mesa e negociar, faz com que você tenha uma capacidade mais rápida de resposta. Então, é importantíssimo nessa parte de estratégia, quando você vai desenhar seu planejamento, pensar nesses outros cenários, já pensar num plano B para poder colocar lá. Já Reagir rápido. poder ajustar a rota. Erra rápido, corrige Então, rápido a e tenta de novo. cultura, né? A cultura É muito importante. é muito importante e você tá certo da sua liderança, Sim. né? Respaldado em fatos, em conteúdos, em conhecimentos, ao ponto de reconhecer que tem que mudar o caminho. tem que mudar o caminho. E essa questão de cultura é muito importante, porque cultura ela não sobe, ela desce. Se você tem uma empresa, como você mesmo disse como exemplo, de pessoas muito antigas, muito presas a tudo que deu certo até então, enraizadas, eu sempre fiz assim, o mundo não é mais o mesmo que você começou. Não. Então fica muito complicado, porque a cultura é de cima para baixo. Você que determina a cultura para a tua equipe. Não adianta você querer que ela tenha uma cultura que você não pratica. Então precisa começar por cima. E isso é importantíssimo. Se você não tiver a diretoria, o board, o dono da empresa, com aquela cultura, com aquele pensamento, você não consegue escalar para a tua equipe, para todo mundo que faz parte do teu time. Então é importantíssimo que você esteja convencido daquilo. E isso ajuda até o pessoal a ter aquela tranquilidade de saber assim, eu posso arriscar, porque eu tenho um ambiente seguro para arriscar. Eu estou cercado dos dados que vão me direcionar para aquele lado e vão me apontar muito rápido se está dando certo ou se está dando errado. Eu Poxa, ele me apontou, corrigir rotas rapidamente. Eu corrijo rota, eu não fico preocupado em dar satisfação. Então, eu não fico preocupado em arranjar uma desculpa porque não deu certo, eu fico preocupado em arranjar uma outra saída para aquele problema. Então, a gente pode dizer que hoje uma empresa que está em projeção, né, ela é muito mais estruturada no sentido de lideranças capazes de Sim, de assumir a responsabilidade e ajustar, né, rotas rapidamente. Sim. A palavra então, da moda hoje é a accountability, né? Você tem uma equipe que pensa como dono, que ele entende que o que ele faz tem reação, né, positiva ou negativa, e que ele é responsável por aquilo. Mas responsável não porque ele vai ser condenado, não. Cobrado por ele é responsável porque ele vai ter que dar um jeito. Como dono, ele tem que pensar como dono. Falou, né? puxa, eu sempre disse isso na revenda. Aqui na revenda, a ideia é, pense como dono, né? E vocês são gerentes, né? Eu falo com a equipe, né, do comercial, os gerentes. Então, vocês têm que pensar como gerente, vocês têm que pensar como dono. Como dono. Né? Como que é bom porque assim, o dono, a lucratividade dele, eu penso assim, pelo menos eu acho que você vai concordar comigo. O lucro real, ele não está só no monetário, ele está em satisfazer o comprador, né? Aquele cliente, porque ele sabe que ele vai ter aquele cliente sempre. Sim. Então ele a tua capacidade de gerar sempre negócios, né? Exatamente, e não vender uma vez só. Eu não almoço uma vez só. Eu não almoço, eu não vivo eu não vivo. Então, assim, a ideia de você pensar como dono é essa lucratividade, né? Sim. Esse lucro é o lucro real. A tua capacidade de gerar novos negócios. Exatamente, esse é o meu lucro real. Né? Então, talvez eu tenha que pensar, eu tenho que ter uma equipe pensando estrategicamente como dono. Sim. Para que ela entenda que vender não é só vender, né? Ela solucionar. Mas é um exercício mais complicado para o dono do que para a equipe, sabia?
porque você tem que abrir mão daquela certeza que você tem enquanto dono, porque você sempre tomou conta de tudo aquilo. De repente eu passo para a Carla essa responsabilidade, eu tenho que, enquanto dono, chefe da Carla, ter a consciência de que eu estou lá para apoiá-la, direcioná-la e ajudá-la no momento que ela tiver qualquer dificuldade, e não simplesmente cobrá-la. Ah, porque não fez como eu tinha falado. Não, peraí, se eu sempre fizer do mesmo jeito, eu vou estar sempre... Então Não. acabou, eu não consigo sair do meu Mais problema. do mesmo não dá, Não dá não dá. não O dá para mundo resolver o problema fazendo evoluiu, a eu mesma coisa. preciso evoluir, Ele precisa e a evoluir. gente precisa buscar novos Isso aí. caminhos, Aí eu né? tenho que abrir mão daquele controle, passar para a equipe uma equipe madura, bem formada, com esses dados para dar essa sustentação, que eu acho que é super importante. E o dado, ele não tem preferência, né? O dado, ele é frio. Ele mostra um retrato ali do que aconteceu. Então, Ele é imparcial, ele né? não vai assim, eu não gosto da Carla, eu não gosto Não, do eu vou Leandro. jogar ali, né? Não, tá ali. O que Eu vou aconteceu? pôr o número errado É pro isso. Leandro ali, né? Então, Só para acho ele... é isso. Se você coloca esse grupo de informações como critério para você tomar as suas decisões e até corrigir as rotas, fica fácil para todo mundo se sentir seguro. Porque ele olha lá aquele KPI, ele olha aquele resultado, ou ele olha aquele desempenho e sabe, poxa, não está indo para a direção que eu queria ir. Consigo recalcular a rota. Eu acho que isso é o mais importante. Recalcula a rota. E assim, é a nossa equipe que dita, né? Que traz o mercado para a Ela gente. está no dia a dia. Ela Né? está Ela no que dia a está dia. Eu lá falo para elas, respirando o você que mercado. tá. Porque às vezes a gente é exatamente isso. A gente faz uma estratégia, a gente monta todo um cronograma anual e no meio do ano a gente sabe que, Sim. né, foi bem janeiro, fevereiro, março, abril, maio deu aquela rebolada, junho caiu, tá na hora de mudar, Sim. né? Então, assim, o mercado não está reagindo, e aí o teu comercial, a tua equipe trazer, né, esse feedback. Olha, é assim, é aqui, é Olha o que assado. aconteceu. Porque toda ação gera uma reação. E muitas vezes eu gostaria demais que os meus concorrentes aceitassem o que eu estou fazendo e não tentassem me combater. Né? Então, essa reação, ela vai fazer com que, vai me obrigar a repensar, poxa, funcionou até aqui, não vai funcionar daqui para frente, porque já vieram outras estratégias de outros negócios, de outras pessoas. Então, eu tenho que ter essa consciência de que é um organismo vivo, ele está em plena transformação. Os mesmos dados que eu tenho acesso com facilidade, ele também tem. Né? Da mesma maneira que eu me baseio nesses dados, ele também se baseia. Então, quando eu estou crescendo, se o mercado não está crescendo, eu estou roubando market share de alguém. Sim, e essa pessoa com certeza vai reagir, ela não pode ficar lá parada o tempo inteiro até ela morrer de inanição. Nessa reação, o quão preparado eu estou também para retrucar, o quão preparado eu estou para buscar outras alternativas, o quão disposto eu estou também até para fazer com que o mercado cresça, de que forma eu estou preparado para pensar que o mercado cresça, para que todo mundo ganhe nessa equação. Então, aquele ecossistema que a gente estava falando aquele dia no telefone. Exato. Pra como que é que eu tudo faço funcione. que tudo funcione bonitinho, para que todo mundo ganhe e eu Exato. consiga sustentar aquilo que eu planejei, né? A gente não pode também ter aquele voo de galinha, né? Sai aquele, pô, Não, caiu, cai. Não dá. A gente fala que é gestão por torcida. Fica, nossa, tomara que eu consiga alcançar. Não, poxa, faz o planejamento, coloque suas metas alcançáveis, plausíveis e vai em cima daquilo lá. E use os dados para sustentar. E a gente não pode ter vaidade. Na hora que você está vendo que as informações trazidas pelo mercado tá te jogando para uma outra direção, muda. Muda, ajusta. Tem essa humildade de falar, poxa, eu preciso ajustar, preciso mudar. E aí a gente vai entrar na próxima pergunta que a gente estava falando, que eu ia te dizer sobre o super planejamento, que eu acho que vai de encontro com o que a gente está falando, né? O super planejamento, você acha que planejar demais e a gente planeja, né? Aquele que vai, ele sonha demais, ele faz um projeto lindo, mas e executar menos impacta na empresa? Nossa, demais. Né? Demais. E eu acho que vem prejudicial. Muito prejudicial. Muito prejudicial, porque você, é aquilo que a gente estava falando, a estratégia sem a execução, ela não é nada. Assim como a execução, essa estratégia é super perigosa. Então, se você planeja, nunca coloca para rodar, porque você nunca acha que está pronto, você nunca acha que está perfeito, não serve de nada.
Você vai ficar lá com um monte de planilha, um monte de PowerPoint lindo, maravilhoso para você mostrar numa reunião e que no final das contas não traz o seu resultado. Então o superplanejamento, ele acaba acontecendo muitas vezes justamente em empresas onde você não tem um ambiente que te permite arriscar. Então, aquele medo de fazer algo errado e de repente, ser corrigido ali na frente, faz com que você tenha esse super planejamento. Nossa, deixa eu olhar essa vírgula, deixa eu olhar esse outro número, deixa eu ver se realmente vai dar. Aí se eu fizer, ai se. Porque você não consegue. O se, ele é muito complicado. Ele te tira aquela coragem de arriscar. E precisa ter coragem, principalmente nos dias de hoje, umas coisas mudam tão rápido. Exato. Então você precisa começar a arriscar. Mas aí também vai entrar a cultura da empresa de Entra admitir que o líder pode errar durante ele o pode processo, errar durante o processo e ele tem capacidade para corrigir essa rota. A gente ia falar sobre os dados para ajustar a rota. A gente já falou um pouco sobre isso. Você quer validar alguma coisa? Você quer Eu acho que a gente pontuar? cobriu bastante coisa, né? Acho que o dado, ele valida aquilo que você executa. Então, é uma retroalimentação. Você usa os dados para fazer o planejamento e coloca em prática. Esses mesmos dados vão te dizer se você está no caminho certo ou no caminho errado. E ele vai recalcular a rota para você. É um aplicativo de GPS. De repente você passou naquela rua que era para ter entrada à direita, porque tinha um caminhão quebrado, qualquer coisa, você teve que passar. Passou. Vou recalcular a rota. O importante é você ter muita consciência de onde você quer chegar. E aí você pode tomar outros caminhos, vai depender da tua estratégia. Então você pode pegar alguns atalhos ou não ir pelo caminho mais conhecido para justamente não se perder. Mas o importante é isso, você saber que no meio do caminho você terá alguns percalços e esses dados que te levaram a essa decisão são os mesmos dados que podem fazer você mudar. Você não precisa estar amarrado com essa decisão. Com alguma decisão. Agora, sim, não necessariamente na sua gestão ou na gestão do Grupo Suprema, mas assim, você já viu a utilização desses dados apontarem uma nova rota? Já. E ter que fazer essa virada. Inclusive no Grupo Suprema, isso acontece bastante. É um mercado muito dinâmico e a gente tem bastante players nesse mercado. Então, dependendo da ação da concorrência ou até de uma mudança de preferência de uso no mercado, você é obrigado a revisitar aquilo lá. O bom que do Grupo Suprema nós temos como filosofia de trabalho, já na cultura da empresa, a utilização desses dados como guia do teu planejamento, como guia da tua estratégia, mas principalmente para a execução. Então, quando a gente começa a olhar dentro dos nossos KPIs, tudo que a gente combinou previamente, que a gente teria como resultado no ano, e teve algum desvio, esses mesmos dados eles vão te referendar para poder falar, aqui, estou indo para esse lado, você já rapidamente muda essa rota e coloca em prática. Então, isso acontece bastante, viu? Bastante mesmo, mais do que a gente imagina. E eu acho que quem não está disposto a essa mudança está fadado a... Ou tem que ter muita sorte, cara, que eu ainda não tenho. Eu jogo na Mega Sena, ainda não ganhei, então eu não conto com a sorte. Eu acho que sorte eu estava falando na última gravação, sorte, né? Nossa, ela tem sorte, ele tem sorte, essa empresa tem sorte. Não, é conhecimento, é dado, é acordar cedo, é estar ali presente, é entender mercado, é uma série de conjunto de coisas, né? Uma série de coisas que te traz essa sorte, né? Eu não lembro quem que falou, não vou lembrar quem que é o autor dessa frase, mas falou assim, quanto mais eu me preparo, mais sorte eu tenho. E é exatamente isso. Então você não pode contar que as coisas vão acontecer de uma forma, todos os planetas vão se alinhar, nossa, que legal, e deu tudo certo. Não. Nossa, né? Isso não vai hoje durar é meu muito. dia, acordei, né? E hoje eu vou vai pegar, acontecer né? alguma coisa, é isso. Então você precisa estar preparado para essa correção de rota. E aí a gente está falando, quando a gente fala de indústria, né? A gente está falando de indústria. Mas eu acho que isso aí é extremamente aplicável, porque aí eu estou falando com o pessoal que segue a gente, que vê, isso é aplicável em qualquer negócio. Sim. Você não concorda comigo? Eu acho que assim, o varejo ele precisa pensar. Lógico, né? Com certeza. Porque ele também é muito enraizado, a gente sabe todo, né? Ele Porque é impactado do mesmo jeito. Ele sempre deu muito certo, né? Então, assim, eu sempre falo que nós vivenciamos, eu estou há 20 anos, eu já acabei me dando aqui um spoiler da minha idade aqui, mas tudo bem.
há 20 anos nesse mercado, a gente já viu grandes, né, horrores, momentos horrorosos, né, no mundo. Não estamos falando do nosso mercado. E o nosso mercado, ele continuou. Sim. Né? Ele continuou. Tivemos aí a nossa oscilação, a onda bateu, o barco chacoalhou, mas a gente conseguiu. Tá lá, forte. Então, assim, como muitos outros setores, a gente viu cair, né? Literalmente. Então, assim, é importante que o nosso mercado, o nosso setor, o nosso varejo, que é composto, né, na sua grande maioria de pequeno varejo e médio varejo, entenda que, às vezes, ajustar a rota não é erro, é modernidade, é o novo, né, o novo normal, né? Então, a gente precisa entender, né, estar aberto, né? E o que eu acho mais legal disso tudo é que, quando a gente fala desse modelo de Brasil, principalmente, onde você empreende muito mais por necessidade, às vezes, que tem uma vocação. Então, poxa, agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar aqui abrir uma lojinha de material de construção. Então, começou lá atrás, na década de 50, de 60, deu certo, foi crescendo, vai aquela maneira, né, meio que vou fazendo enquanto as coisas estão acontecendo. E aí a pessoa está lá, de repente, com uma loja grande, e fala, poxa, não dá mais para atuar como atuava há 20, 30 anos atrás, o que eu faço agora? E até os que estão começando, a informação está muito mais democratizada. Você tem muito mais acesso a dados que antigamente só as grandes indústrias ou os grandes varejistas tinham acesso. Hoje não. Com a internet, com a própria IA, você consegue rapidamente informações muito importantes para você ver se eu estou na direção certa, quais são as melhores práticas, o que os outros caras parecidos comigo estão fazendo de diferente, e você consegue rapidamente pensar, poxa, eu também consigo fazer, eu também consigo me adaptar, eu também consigo mudar. Para você não ficar refém daquilo que te trouxe até ali, mas que provavelmente não vai te levar dali para frente. A gente tem grandes exemplos, né? Blockbuster, Kodak, que não vai conseguiram mudar, se reinventar. não conseguiram enxergar a mudança. E como hoje em dia a coisa acontece muito mais rápido, mesmo essas pequenas empresas ou pequenas lojas menorzinhas, elas têm essa capacidade ou têm essa possibilidade de enxergar essas informações. Se ela não tiver de olho nisso daí, rapidamente ela vai ser superada. Rapidamente ela vai ser suplantada. E essa tecnologia, ela está aí para todo mundo. Então é legal, você aproveita. É uma baita de uma ferramenta, aproveita ela a seu favor. E você vê que, eu vou te dar um exemplo de como, você falou da Blockbuster, e eu lembrei de um caso que aconteceu comigo agora viajando. Eu estava nos Estados Unidos, e a gente estava num centro, tipo um centrinho, e meu filho falou, mãe, você sabe o que é aquilo ali? Eu olhei, parecia como que eu posso falar? Não é brechó, vamos falar brechó. Vamos imaginar aquele brechó antigo ainda, coisa velha, né? Não posso falar museu porque era pequeno, né? Mas assim, vamos pensar nisso. Eu falei, nossa, que horror. Ele falou, é uma locadora. É uma locadora. E fica lotado de gente. O cara, ele conseguiu se reinventar. Sabe como que ele fez? Da nostalgia. Ele fez a nostalgia, ele aplicou no negócio dele, ele pegava as pessoas que iam visitar ali o brechó, o que é, sei lá, o nome que ele daria para aquilo, venda de N mil produtos, o que você imaginar tinha. Né, do velho ao novo tinha tudo ali. Então a pessoa ia, queria um presente, queria comprar algo para tua casa, então tinha tudo. Aí, só que tinha uma sala onde você podia curtir com seus amigos ali um momento, tinha café, tinha drink, o que você quisesse. Uma estrutura totalmente diferente para uma experiência. Você ia lá e pegava na parede gigante de filmes, vários, e tinha até de hoje em dia, tá? Então tinha até o que tinha acabado de sair do cinema. E aí você pegava e assistia ali, como uma mini sala de cinema para você. Entendi. Então o cara soube se reinventar. Eu acho que é o momento, você vê, é a estratégia da pessoa empreendedora, né? Então eu nasci para, né, produzir, empreender, né, e me modernizar. Então, se reinventar. Ele conseguiu se reinventar. Qualquer mercado ele pode ser produtivo, desde que você
esteja aberto isso. para encarar a modernidade e seguir, né? Aí volta naquela tua primeira pergunta lá, né? O quanto que você usa dos dados e quanto você usa de intuição. Então, provavelmente essa pessoa teve acesso a uma série de dados, fala, nossa, olha como esses produtos vintage, clássicos, estão valorizados. Um disco de vinil hoje, você compra por 300, 400 reais, Exato. dependendo da raridade dele, até muito mais. Então, ele fala assim, olha como esses produtos estão valorizados. Poxa, e se eu trago para cá, aí vai a intuição. Eu tenho tudo isso daqui agora. Eu tenho esse passivo que está Parado perdido aí, aqui, eu vou parado. perder tudo. Eu preciso fazer dinheiro com ele. E aí ele começa a gerar novas experiências de pessoas que provavelmente ele ouviu e falou, o que você gostaria? Aí eu gostaria de um espaço onde eu pudesse tomar um drink com meus amigos, beber alguma coisa e assistir um filme antigo que faz muito tempo que eu não assisto. E que eu não teria em casa, porque não faz o menor sentido, e posso assistir num ambiente todo lúdico, todo diferente. Exato. Vendo? Ah, mas você tem no seu celular? Tenho. Eu tenho. E Mas engraçado, isso é super moderno. E isso é super moderno. Não é o fato, tem que estar no celular para ser moderno. Não. Não. É a maneira como você chega no teu cliente, no teu público e atende a necessidade dele. É a experiência do cliente. Você vê? E aí é um negócio super E simples. cheio de gente. Impressionante. É isso. E ali na frente era uma coisa horrorosa de se entrar. Ele construiu aquela propositalmente. Eu quero que você tenha essa Eu experiência. quero, porque a hora que você entra naquele momento, a hora que você se projeta a um outro momento da sua vida. Isso é muito legal. Foi uma experiência muito legal. Bom, pessoal, eu falei para você que o papo ia ser bom, né? Então, assim, se você não segue o nosso canal ainda, segue aí, dá uma curtida, compartilha, porque muita gente precisa saber o que o Leandro aqui tem para dizer. E aí a gente passa para a nossa segunda parte do episódio, que é o ping-pong. Aí a gente fala um pouquinho, as perguntas um pouco mais diretas e as respostas um pouquinho mais cirúrgicas. Vamos tentar, vamos tentar. Intuição ou planilha? Os dois, um não vive sem o outro. Não tem como ter um só. KPI favorito do momento? Taxa de conversão. Taxa de conversão. Eu acho que é uma boa medida para saber se está dando certo. Se eu estou conseguindo converter, é que está funcionando o planejamento. É um bom KPI, eu gosto disso. Uma tecnologia que vai explodir até 2030? Eu acho que essa questão da IA, utilizando cada vez mais, inclusive pela loja, para fazer previsão de caixa, previsão de estoque, uma compra melhor, gestão do que você tem na loja, até para as indústrias mesmo também, dos forecasts, todas essas informações que são fáceis de automatizar. Eu acho que a IA vai acelerar demais. Vem aí. Planejamento em uma palavra. Agilidade. Você tem que ser muito ágil justamente para isso, para poder mudar, para cambiar, sabe? Pô, preciso ir para o outro lado, planeja de novo e vai para o outro lado. Um conselho, vamos falar o melhor conselho que você recebeu numa crise. Apesar de eu acabei de falar que agilidade e planejamento é importante, né? Mas o conselho que eu recebi numa crise foi calma que vai passar. Não se desespere, vai passar. É o que você falou, a gente já passou por tanta coisa, hiperinflação, pandemia, e estamos aqui. Estamos fortes, estamos seguindo. Então é isso, calma que vai passar. Você está aí no marketing, né? Você está no comercial e marketing, você entende mais, a gente já falou, né? Em outras circunstâncias, oportunidades. Não vou te falar que já te conheço há 20 anos também, né? Não, essa parte a gente pula. Mas assim, você vê, a gente escuta de qualquer negativa do cliente, e você já escutou isso, né? Qualquer argumento, né? Mas eu escutei na pandemia, por isso que eu acho que eu sempre trago isso, que eu não posso anunciar, porque eu não posso aparecer. A minha marca não pode aparecer. Por quê? Porque não tinha para entregar, a gente não tinha insumo. Né? A gente estava. Então, assim, era a única coisa que eu nunca esperava escutar do meu cliente. Poxa, eu não posso aparecer, né? A tua revista faz tão bem o papel dela que nesse momento eu não posso aparecer. Então, assim, realmente, quando você falou, a gente já passou por tanta coisa, e aí um conselho, calma que vai passar, foi o que eu pensei. Calma que vai passar. Ele vai precisar não é possível, né? Vai passar. Mas, assim, para você, qual é o termômetro para você definitivamente sentir que a tua equipe está engajada? A interação. Quanto mais eles me acionam,
Eu acho que é um bom parâmetro para entender se eles estão conseguindo executar. Eu acho que a interação com eles é um bom termômetro. O quanto eles interagem comigo para eu saber que o negócio está indo. Então, porque nada é muito simples, né? E é o que a gente falou, a gente encontra problemas lá na frente. Então, o fato de trocar essa ideia sempre mostra que tá Essa troca de engajado. figurinha. Tá engajado. Falou, olha, aconteceu isso, e agora aqui? E você pode dar um erro, um erro teu ou de alguém que virou insight para você? Um erro meu que virou Ou insight. teu, ou de que você conheça? Um erro que virou insight, acho que a previsão de demanda. Porque às vezes acontece da gente mirar num lugar e, putz, ou exagera ou subestima. Então, isso realmente, ultimamente, em função inclusive da tecnologia, traz alguns insights. Poxa, se eu tenho uma ferramenta que pode me modelar alguns cenários para eu acertar melhor na minha previsão de demanda, por que eu não posso utilizar? Por que eu fico refém do meu conhecimento? Eu não posso confiar demais, eu não posso me achar. Eu acho muito Não, a partir do arriscado. momento que a gente acha que sabe Não, tudo, a gente a gente começou a errar dorme, ali. a gente dorme, quando a gente acorda, o mundo já está muito à frente. Então, precisa Exato. ter essa noção. Então, hoje eu acho que esse é o insight, assim, das vezes, das previsões que eu fiz de demanda que deram errado, eu falo, poxa, eu preciso ter um apoio aqui de uma inteligência artificial que seja, que me ajude a acertar melhor. Tá. Seria isso aí. Eu acho que a gente, eu falo que a gente o grande líder, né? O grande e eu não falo só o líder, né? O ser humano em si, ele diariamente ele está aberto a aprender, né? Então a gente aprende todo dia, Sim. né? Eu nunca sei o bastante que eu não possa aprender mais, Sim, né? Esse é o concordo. meu lema, né? Eu estou sempre aberta a novos conhecimentos. Eu aqui, com mais de 50 anos, resolvi, na verdade, era um sonho de infância e eu consegui, né? Fazer um curso que era, que eu, como falei, um sonho de infância, mas assim, para chegar aí eu tive que galgar alguns degraus que não estavam, eu não tinha planejado, mas aí você vai abrindo e conseguir. Então, mesmo que tardio, algum conhecimento que você obteve, mesmo tardio, que mudou o teu jogo, aconteceu isso com você? Eu acho que não só aconteceu, mas acontece. Acontece até hoje. Eu acho que justamente essa questão de calma que vai passar, ele me ajuda hoje a ficar mais centrado, a não desesperar. A gente não pode, assim, na primeira negativa, no primeiro problema, no primeiro erro, se desesperar e tipo, é o fim do mundo. Não, todas as coisas, elas são corrigíveis. E aí é aquele negócio, bom, quanto mais preparado eu estiver, mais rápida vai ser a minha resposta àquele problema encontrado. Então acho que essa questão do que calma que vai passar te traz aquela segurança, você consegue respirar, oxigenar o cérebro. Bom, então beleza, tá aí o problema, vamos resolver. A gente tem como Perfeito. resolver. É isso Não, aí. sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. E assim, para você, o que te inspira quando o assunto é execução? O que me inspira, Quando a gente fala, onde eu busco uma inspiração, o que eu o que te olho, inspira, puxa, né? Quando você está falando, ó, eu preciso executar, o que é a sim. primeira. Eu gosto muito de olhar a natureza, porque eu vejo na natureza a busca pelo equilíbrio, sempre, em qualquer O ecossistema, equilíbrio. ele tenta equilibrar. Se tem muito predador, pouca presa, uma hora a natureza acaba com esses predadores para que a presa possa voltar e manter um equilíbrio. Então, na hora de executar, eu olho muito para isso. Poxa, deixa eu ver com essa execução se ela está me equilibrando ou me desequilibrando, que eu posso, às vezes, forçar muito de um lado, menos do outro. Então, quando eu preciso de inspiração, acho que a natureza ajuda bastante. Falo, cara, procura o meio termo, É o procura equilíbrio. equilíbrio. O equilíbrio. E aí a primeira coisa que você pensa, para fechar, primeira coisa quando você pensa, e eu acho que isso é um recado maravilhoso para quem está lá e passando, às vezes, talvez, por essa situação, quando os resultados não batem. Primeira coisa que eu Primeira penso, coisa. olhar no LinkedIn se está tudo atualizado. Não, brincadeira. Como é que põe Open to Work? Não, não é isso, não. Não, quando a primeira coisa que eu penso, eu acho que eu costumo voltar para o planejamento. Tá.
sabe? Para voltar lá, peraí, é porque é tanta dinâmica, é tanta coisa ao mesmo tempo. Aham. Putz, deu errado, volta para o planejamento. Olha o que tinha sido planejado e aí você começa a enxergar com os dados aquilo que te levou para o erro. Tá. E é a tua chance de corrigir. Então a primeira coisa é volta para o básico, volta para o planejamento e rodar o famoso PDCA, né? Você planejou, executou, está controlando, poxa, corrige a ação e vamos para E cima. vamos acima. Mas isso volta naquilo que a gente falou, numa empresa que te permite esse tipo de conduta, né? Um ambiente seguro para você poder errar, revisitar o teu planejamento e rodar o PDCA. Por isso que existe a importância de você se estar numa corporação que você... Que propicia esse ambiente. Você se enxerga dentro dela, né? Porque os grandes líderes, é o que a gente está falando sobre isso, eles corrigem rotas. Sim. Eles não estão ali 100% para acertar, ninguém tem essa capacidade. Adoraria, eu adoraria, mas a gente não está falando de erro, porque o nosso planejamento, o nosso trabalho, vamos dizer, anual, bianual, todo um planejamento, seja ele curto, né? Planejamento para mim é sempre a longo prazo, sim, né? Não dá para. Mas assim, ele também depende de um mercado. Sim, de uma então série de coisas. ele precisa às vezes ser reajustado. Então a corporação, o ambiente de trabalho, ele precisa te propiciar isso também. É isso mesmo. Verdade. Mas é isso. Muito bom. Eu queria saber se você quer deixar um recado, quer falar alguma coisa sobre isso. Em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade, muito gostoso bater esse papo. Aqui para mim. O prazer é todo meu. Né? Eu tenho uma admiração muito grande por você, pelo obrigado, trabalho que você faz nesse mercado, pela essa cabeça aberta que você consegue chegar muito longe. Que bom. Né? Os conselhos muito dados muitas vezes. Espero que meu chefe veja. Não, ele nem mas precisa ver, né? Ele sabe quem ele tem na mão. Foi ele que te falou de bate pronto. Não, mas eu agradeço pela oportunidade, estou sempre disposto, adoro conversar, compartilhar, trocar essas ideias. Eu acho que a gente ganha muito compartilhando, a gente aprende demais conversando, então eu acho importante essa troca, acho que ela é essencial. E eu acho que nós temos hoje bons canais para isso, né? E a Revista Revenda é um excelente canal para esse tipo de troca, para esse ambiente tranquilo, onde a gente consegue colocar o que a gente acha e escutar muito também do outro lado, né? Eu acho que é o que forma esse ecossistema tão rico, tão seguro e tão bom para desenvolver. Obrigado. E eu também, em nome da Revenda, agradecer o seu tempo, a sua participação, o seu empenho de estar aqui. Eu sei que no meio aí de um dia da semana não é fácil, acho mais tempo, mas assim, realmente muito, muito obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição. Vontade de me chamar mais vezes. Com certeza teremos. Obrigado. E vocês, muito obrigada por nos assistir e espero vocês no próximo episódio.